Olá, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai aprender a escrever o texto dissertativo ou argumentativo. Geralmente esse texto você deve reconhecê-lo quando alguém pede para você escrever uma redação, porque comumente a redação segue esse formato dissertativo ou argumentativo. Por quê? Porque geralmente as pessoas querem saber a sua opinião sobre um determinado assunto e para isso é necessário que você escreva um texto, geralmente de 25, 30 linhas, com no mínimo 15, a depender da solicitação que é feita, para que você consiga dar conta da exposição de uma opinião e da defesa de um ponto de vista. Os vestibulares, o Enem, as escolas gostam muito de solicitar esse tipo de texto. Por meio dele a gente consegue perceber um pouco quais são os posicionamentos de um sujeito a respeito de diversos assuntos que interferem na nossa vida em sociedade. Por isso a importância desse texto, porque em um texto dissertativo ou argumentativo, você precisa defender uma tese por meio de argumentos. A tese é uma ideia, a ideia central, sua opinião principal acerca de algum assunto. Como, por exemplo, imagine que você vai escrever um texto sobre os problemas da educação no Brasil. Você precisa ter uma tese sobre isso, ou seja, uma ideia central. Essa ideia é a sua tese. Se você disser, por exemplo, que no Brasil um dos principais problemas na educação é a desvalorização do professor e as condições de trabalho desse profissional, você vai conseguir, dentro dessa perspectiva, criar argumentos que defendam a sua tese. Você precisa fazer isso para comprovar que a sua tese faz sentido. Para você conseguir defender a sua tese, você se utiliza de argumentos. Por isso que é uma opinião sustentada em argumentos. Essas redações se constroem por meio dessa estrutura. Diferente do artigo de opinião, que pode ser bem maior, que pode ser bem mais complexo, para vir a ser publicado em meios de comunicação, como jornais, revistas e sites, o texto dissertativo argumentativo geralmente é um formato menor, solicitado mesmo nesses contextos escolares, ou em algum concurso, ou em algum exame. Por isso é importante a gente criar essa familiaridade com a estrutura textual dessa modalidade dissertativa argumentativa. Quando alguém solicita a você que escreva um texto, a gente vai partir sempre de um tema. Bom, os temas não surgem do nada. Os temas dialogam com a sociedade. Os temas surgem dos anseios da sociedade, dos problemas vivenciados pelas pessoas. Esse tema surge de uma proposta que é feita a você para que você escreva um texto dissertativo argumentativo. Quando você escolhe esse tema, você precisa problematizar, ou seja, é necessário que você não simplesmente exponha informações sobre esse tema, mas que você problematize, levante possibilidades que permitam o questionamento sobre as razões para que determinado problema aconteça, que permita você, de alguma forma, a levantar novas possibilidades, questionar, reivindicar, reclamar. Quando você problematiza uma situação, você tira o problema do senso comum, ou seja, você tira a temática do senso comum e você começa a mostrar aspectos negativos, positivos, aspectos duvidosos. Isso é necessário para você construir o que a gente chama de argumentação, ou seja, você precisa convencer o leitor, de alguma forma até persuadi-lo, tentar convencê-lo mesmo que o que você está escrevendo, que a sua tese faz sentido. Para isso é preciso fazer uma problematização do tema concentrada em sua opinião e na sua argumentação. Então não tenha medo de opinar, não tenha medo de argumentar, não tenha medo de se posicionar diante dos temas. Quando alguém pede a você para fazer uma redação, essa é a expectativa, que você saia do nível da informalidade e do nível de pouca informatividade, ou seja, do senso comum, e que você vá para o aprofundamento, que você consiga discutir a temática de um modo mais profundo, capaz de fato, de levantar novas possibilidades acerca desse assunto. Quando você faz isso, você está de fato exercitando a prática argumentativa. E para isso você usa algumas estratégias de convencimento típicas do artigo de opinião também. Só que em um texto dissertativo argumentativo você precisa organizar isso de uma maneira mais sintética, porque são poucas linhas, você não vai ter uma quantidade tão grande, muitas vezes a solicitação não vai superar 30, 40 linhas. Então isso impõe a você um limite rígido de espaço que precisa ser respeitado.
Entre as estratégias argumentativas mais comuns destacam-se o uso de dados estatísticos, de testemunhos, o uso de falas expressivas de alguma pessoa que domine a temática que você está discutindo, o uso de exemplos e ilustrações, ou seja, todos esses recursos contribuem para que a gente acredite na sua tese, são recursos argumentativos. A problematização e a construção da opinião e da argumentação ocupam o núcleo do seu texto. É como se boa parte dele fosse concentrada em cima desses elementos. Quando você parte para a conclusão, você precisa pensar não apenas no encerramento, não é só um fechamento, isso aqui não é um texto narrativo que você precisa finalizar uma história. Esse é um texto de caráter opinativo, por meio do qual você precisa concluir a defesa de um ponto de vista. Mas não só isso, senão vai parecer que a sua dissertação é só um conjunto de argumentos, um conjunto de expressões soltas que não fazem sentido, não compõem um todo completo. Na conclusão, você precisa, além de finalizar, você precisa sugerir, você precisa intervir, você precisa levantar sugestões de intervenção, propostas de intervenção. O bom texto dissertativo argumentativo, quando concluído, ele apresenta exatamente essa perspectiva, ou seja, o que pode ser feito para melhorar essa problemática? É bom a gente lembrar que a gente argumenta o tempo inteiro na sociedade, ou seja, você argumenta até para justificar por que você tem que sair mais cedo da aula, por que você merece um presente da sua família, por que você merece ir a uma festa. Então lembra sempre desse exercício argumentativo, fazendo essa comparação com situações do cotidiano, nas quais você precisa também se utilizar de estratégias argumentativas. Imagine você que se você quiser sair mais cedo da aula, por exemplo, você vai ter que apresentar uma justificativa que convença o seu professor a aceitar essa sua atitude. Então perceba sempre que as estratégias argumentativas podem ocupar o domínio da informalidade, mas que em um texto dissertativo argumentativo não vai valer você dar a sua opinião simplesmente aleatória. A sua opinião tem que ser fundamentada. Então a gente levanta pelo menos 5 estratégias, 5 competências que devem estar presentes em seu texto. E isso é muito importante de ser apreendido, porque quando você domina essa estrutura, você consegue transitar com mais facilidade em meio a esse tipo de texto. Lembra que a gente está sempre propondo discussões entre pessoas? A maior parte das pessoas adora manifestar opiniões sobre os mais diversos assuntos, mas tem dificuldade de ouvir a opinião do outro, né? De escutar a opinião do outro. Então, esse exercício do texto dissertativo e argumentativo também é um bom exercício para a gente saber até que ponto a gente também respeita o lugar do outro. Porque quando você escreve, você também mostra fragilidades, você mostra pontos de vista, e é possível perceber desse escritor, do autor desse texto, também o que ele pensa sobre o mundo e sobre os temas mais polêmicos. Lembre-se sempre que é importante respeitar os direitos humanos. Esses direitos são muito relevantes e precisam ser levados em conta na hora da construção da sua opinião, que não pode ser baseada em preconceitos, em intolerância, em desrespeito, ok? Bom, entre esses critérios, esses elementos indispensáveis, o primeiro deles a gente destaca que é a norma culta, ou seja, o seu texto precisa respeitar a norma padrão da língua portuguesa. Isso implica no respeito às regras gramaticais, ortográficas, os sinais de pontuação, a acentuação, a estruturação do seu texto, ou seja, a forma, o modo que ele vai se apresentar. Então, cuidado com os erros de concordância, cuidado com os erros na escrita das palavras, é preciso estar atento a tudo isso, porque esse critério ele é muito relevante. Claro, não adianta só você escrever bem, você precisa escrever bem e respeitar também a estrutura argumentativa de problematização de uma temática. No entanto, é muito especial para um escritor quando ele consegue respeitar a norma culta, escrever tudo corretamente e ao mesmo tempo de modo claro, ou seja, escrever uma linguagem, escrever uma língua, escrever um português que possa ser compreendido pelo outro e não, de alguma forma, despertar qualquer tipo de estranhamento. É importante que você escreva de uma maneira objetiva, respeitando as normas. Você precisa organizar as suas ideias e você precisa acionar, então, o repertório que você tem, ou seja, o repertório de ideias que você tem sobre um determinado assunto. Só que essas ideias têm que combinar, têm que fazer sentido. Você não pode relacionar pontos de vista, relacionar assuntos que não combinem de alguma forma, senão vai gerar aquilo que a gente chama de incoerência, ou seja, o seu texto está prejudicado do ponto de vista do sentido. Então organize as suas ideias, organize o seu repertório e para isso você tem que saber um pouco de história, um pouco de geografia, de filosofia, das mais variadas áreas do conhecimento. Então acione esse repertório sociocultural que você tem e organize a sua argumentação.
Ou seja, selecione o momento em que você vai colocar cada uma dessas ideias que você retirou do seu repertório. Organize. Que horas você vai citar, por exemplo, um filme que você viu? Que horas você vai citar uma obra de arte? Que horas você vai citar um livro? Você pode fazer essas associações entre o tema e aspectos do repertório sociocultural, tomando cuidado com a organização disso, a ordem que esses elementos vão aparecer no seu texto. É importante lembrar também dos mecanismos coesivos, ou seja, de que modo as orações do seu texto serão conectadas, por meio de pronomes, de advérbios, de conjunções, preposições, aqueles elementos que a gente chama de operadores argumentativos, marcadores discursivos, ok? Lembra disso. E, por fim, a proposta de intervenção. Quando você sugere no final, olha, lembra que você tem que sugerir, você tem que intervir, não só concluir. Quando você faz isso no final do texto, não simplesmente é a apresentação de uma proposta, mas seja mais detalhista, apresente como resolver o problema. Não diga simplesmente que o governo deve resolver essa questão. Sabemos que o governo deve resolver várias questões, mas não só ele. Então pense em outras formas de defender a sua estratégia de intervenção, sendo o mais detalhista possível. Essa é uma estrutura clássica de texto dissertativo e argumentativo, cobrado em diversas situações nos vários segmentos de ensino. Lembra também que a base de tudo isso é a base de todo texto de opinião, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. No caso de um texto dissertativo argumentativo formal, solicitado no ambiente escolar, a gente geralmente trabalha com a estrutura de 1 parágrafo para a introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. Geralmente a intervenção ocupa o parágrafo final, no qual você faz o arremate, você finaliza a sua argumentação e apresenta as estratégias de intervenção. No desenvolvimento, você põe em destaque as ideias do seu repertório, você organiza os seus argumentos, você problematiza, opina, argumenta. E na introdução, você de fato apresenta a temática ao seu leitor. Seja muito sucinto, seja muito direto na introdução e deixe para aprofundar nos parágrafos seguintes. Respeitando essa estrutura, você vai ter facilidade para transitar ainda mais diante desses formatos, diante dessas exigências, diante do mundo de argumentos necessários para você conseguir escrever um texto dissertativo argumentativo, ok? Esse foi o tema da aula de hoje. Muito obrigado.